E aí, PDV, o que dá pra esperar desse trabalho do Lucha? Cara, acho que a grande questão... eu adoro a figura do Luxemburgo. Acho muito legal quando ele retorna pro futebol. Fiquei muito feliz. Isso eu tô falando só da figura, não tô analisando aqui o que ele pode fazer à frente do Corinthians. Porque o corintiano pode pensar, tá feliz porque não é seu time e tal. É verdade, eu tô falando só da figura do Luxemburgo, que eu acho muito legal. Se fosse no seu time, estaria melhor do que tá agora. Meu time não tem técnico, né? Então, seria maravilhoso. Felipe Moreira ou Luxemburgo? Quem você prefere? Eu prefiro 1000 vezes o Luxemburgo, né? Nada contra a pessoa do Felipe Moreira, mas... Enfim... Só que o Lucha, assim, eu adoro as frases, esse jeitão dele, mas o Lucha tem que tomar cuidado pra não virar um personagem meio de Zorra Total com um bordão com essa história de eu que inventei tudo. Porque parece um personagem, assim, que vai aparecer na cena pra falar: isso aí, eu que inventei. Isso aí, eu que fiz. Isso aí, eu que trouxe. Isso é chato, assim, porque eu entendo que o Lucha se a gente fizer uma lista dos maiores técnicos da história do Brasil, ele provavelmente é top 3, né? Mas muita coisa mudou, muita coisa o Lucha acabou ficando um pouco pra trás por escolhas de vida, por um momento da carreira talvez ele possa ter... O PVC escreveu hoje algo na Folha que eu achei interessante, o ponto que ele acha que o Lucha começou a se desligar um pouco do futebol foi em 2006, quando a CBF escolheu o Dunga pra ser o treinador. No momento que o Lucha vinha bem, depois da saída dele do Real Madrid, ele assume o Santos, e o Santos tinha um time muito inferior ao Corinthians à época. O Corinthians tinha Tevez e tal, o São Paulo era campeão mundial e o Lucha consegue ser campeão paulista com o Santos, um time bem ali numa fase de transição do Santos, e o PVC analisou dessa forma, que ele acha que o Lucha ali começou a dar uma... talvez ali, né, aquela questão assim, uma desanimada talvez. E de lá pra cá o Lucha variou entre bons trabalhos, foi campeão paulista e tal, ganhou com o Palmeiras até há poucos anos, né, o Campeonato Paulista, mas mesmo assim o time não encantava, tanto que depois ele foi substituído pelo próprio Abel Ferreira. Eu torço muito pra que dê certo, mas eu acho que ele tem que deixar de lado essa história de querer ficar ganhando crédito pelas coisas. Isso aí que vocês estão falando eu que inventei, lá atrás era assim, assado. Eu acho isso um pouco chato, meio personagem demais. Vamos ver na prática. Se você perguntar, você acha que vai dar certo? Eu acho que não, menos pelo Lucha e mais pela situação do Corinthians. O Lucha tem uma missão ingrata e árdua, que é reformular esse elenco do Corinthians. Eu não sei hoje qual é, talvez até a vontade do Lucha de fazer isso, de chegar num clube que ele vai precisar pensar além das 4 linhas, além da parte tática e mais das peças que ele vai contar, rejuvenescer esse time do Corinthians. Eu acho que são muitas dificuldades para um técnico que não está hoje na crista da onda. E espero que ele não me leve a mal caso esteja ouvindo, porque ele é uma grande referência. Então tá bom. Respeitosamente, não falando mal do time do Corinthians, mas eu acho que é um trabalho muito traiçoeiro pro Luxemburgo. Porque, é claro, tem bons jogadores, o elenco não é dos melhores, o time titular é bom, o elenco, de forma geral, nem tanto, é um elenco bem mediano, quando você perde os principais titulares, e pelo calendário e o que já vem acontecendo na parte física com os jogadores, é aí que eu acho que é muito traiçoeiro, porque ele vai ter que começar a girar esse elenco. E quando gira o elenco, não vai o time. Exatamente. Não, ele não tem peças hoje que, até pelo que se espera do Corinthians, ou que se esperava, que eu acho que a coisa mudou um pouco. E acho que o primeiro objetivo do Luxemburgo é arrumar a casa e tentar jogar um campeonato brasileiro sem sustos, pelo que a gente viu neste início de temporada. Por isso que você diz, pelo elenco que o Corinthians tem, pelas peças, no momento que ele precisa fazer alguma coisa e talvez até iniciar uma reformulação, porque é fácil você reformular quando você tem um Juliano, um Renato Augusto, um Paulinho em final de carreira, mas você tem no banco de reservas caras que estão pedindo passagem. Sim.
Ele não tem isso no Corinthians. Não é que você precisa para de dar oportunidade pro Paulinho porque o fulano no banco de reservas tá pedindo passagem, como aconteceu no Palmeiras. O Palmeiras que você precisa para de dar oportunidade pro Paulinho porque o fulano no banco de reservas tá pedindo passagem, como aconteceu no Palmeiras. O Palmeiras, no início, quando chegou esse aporte financeiro, o Palmeiras começou a se reestruturar, o Palmeiras começou a contratar muita gente. E muito se falava sobre, poxa, mas não precisa, no início, quando chegou esse aporte financeiro, o Palmeiras começou a se reestruturar, o Palmeiras começou a contratar muita gente. E muito se falava sobre, poxa, mas não precisa de tanto, porque tem muita gente pedindo passagem de categorias de base. E é o que de fato acontece, né? Foi ali uma mescla das coisas. O Corinthians hoje a gente não pode dizer isso. O Corinthians teria que reformular pensando em mercado, pensando em contratação. E talvez o que o Corinthians gastou nos últimos tempos não permita isso, até porque o Duírio tenta fazer uma gestão financeira responsável. Então eu acho isso muito difícil. E inicialmente, pelo que o Corinthians vem apresentando, o Luxemburgo precisa livrar o time do rebaixamento. A informação é isso que eu penso. Até de que ele vai deixar o Yuri Alberto no banco na próxima partida. Que treinador faria isso? O Yuri Alberto, que é o grande investimento do elenco. É o cara que o Corinthians fez assim, uma manobra gigantesca. Perdeu o Mantuan, perdeu o Robert Renan, entregou o Duqueiroz. Então, um cara que, pra ser mexido... Deu uma porcentagem do Pedro também, né? Sim, na verdade é prioridade de compra, né? Prioridade de compra do Pedro. E, então, assim, o Corinthians fez uma manobra gigante pra ter o Yuri Alberto, que no Maca vai fazer 9 jogos agora. É o maior número dele desde que chegou ao clube. E agora, quem vai ser o treinador que vai deixar o Yuri Alberto no banco? Só o Vanderlei Luxemburgo. Talvez nem o Cuca tivesse essa possibilidade. O Cuca não tem um histórico de mexer assim com os grandalhões, os medalhões. Porque ele gosta de arrumar uma confusãozinha, né? Dependendo ali. Mexeu, né? Com o bril do Dudu. Depois deixou o Dudu capitão do Palmeiras. Mas assim, até pensando no Palmeiras, não houve um treinador que... O Cuca mexeu um pouco com o Dudu, mas ele não tirou o Dudu do time titular. Tirou? O Abel Ferreira é um cara que faz isso também quando precisa, né? Um cara que tira o Dudu, é um cara que tem peito pra, assim, o Cuca Só também. Depois aí ele volta com o Dudu já como capitão do time. Então, assim, você pega, por exemplo, o Lázaro, nenhuma possibilidade de tirar o Yuri Alberto. Hoje, por sinal, o Lázaro tava lá no treino, cabisbaixo, né? Obviamente, né? Que coisa que ele vive, que situação que ele vive. Tem informação que o Coupertino já está... vai chegar amanhã no Corinthians para ser outro auxiliar do Cuca, ou melhor, do Vanderlei Luxemburgo. Então ele vai ter o Lázaro, o Coupertino, e aí há uma expectativa de Danilo subir como auxiliar, mas nada confirmado por enquanto. E a gente vai para a primeira pausa aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes.